O objetivo desse vídeo treinamento é apresentar uma nova metodologia para a execução de revestimentos externos de argamassa. O sistema consiste basicamente no seguinte. Primeiro, os materiais são pré-dosados e ensacados através desse dosador de areia e balanças digitais. Em seguida, são transportados até a central de argamassa, localizada preferencialmente no último pavimento, onde serão estocados. Para rolar o traço, o responsável pelo misturador de argamassa já saberá exatamente quantos sacos de areia devem ser utilizados para cada pesada de cimento e cal hidratada. A massa é então descarregada em jericas para liberar o misturador para iniciar outro traço, enquanto essa argamassa é lançada por gravidade até uma bacia plástica posicionada ao lado do profissional que está no balancim. A partir daí, entra em ação um projetor de argamassa, composto por um compressor de ar conectado a um pulmão principal, um reservatório de ar secundário localizado em posição central. Deste pulmão secundário derivam 5 canecas que servem para acomodar a argamassa imediatamente antes de ser lançada contra a parede. 4 bicos de ar atomizados garantem uma pressão em torno de 120 psi, suficiente para projetar a argamassa da caneca para a parede. Com relação ao funcionamento desse compressor, ele é interligado por uma mangueira de 3/4 de espessura e que aguenta a pressão até 300 psi. Através dessa mangueira é que levamos o ar comprimido desse equipamento para os pulmões secundários que estarão locados na obra. Este equipamento possui em suas extremidades conexões de engates rápidos para que qualquer pessoa possa estar moldando a logística de posição dos pulmões conforme sua necessidade. São engates rápidos de metal, de fácil manuseio, que não requer nenhum tipo de ferramenta. Bastou desencaixar essa peça para trás, que a mangueira fica desconectada, separando o pulmão do restante do sistema. Isso aqui é uma válvula que serve para eliminar a água acumulada durante o dia dentro desse compressor. Ela tem que ser esgotada diariamente para que essa água não produza nenhum tipo de corrosão interna dentro desse recipiente. Este é o pulmão secundário. Ele está ligado ao pulmão primário através dessa mangueira de 3/4 que está no piso inferior. Esse pulmão ele vai ter uma posição pré-definida pela engenharia, aonde seja melhor, bem distribuído para os pedreiros estarem trabalhando. Isso aqui ele pode ser levado para qualquer lado da obra. Essa ferramenta nós denominamos de caneca. Essa caneca ela consiste por um registro onde você vai liberar o ar. Ela tem um recipiente chamado de caneca, que tem um volume de 1,5 litro e vai ser apanhada a massa no caixote fazendo um movimento de pá. Essa massa vai ser projetada na parede através de um sistema de ar na abertura de registro. Num sentido de baixo para cima, a uma distância de 20 a 25 centímetros para embolso e de 1 metro aproximadamente para chapisco, no movimento de baixo para cima em linhas, sempre a 90 graus da parede, com a saída da massa com o plano da parede, nunca formando planos em demasia para cima ou para baixo. A forma correta seria essa, de cima para baixo a 90 graus. Essa é a ferramenta no qual o pedreiro vai estar trabalhando na fachada para estar fazendo tanto o seu chapisco quanto o seu embolso. É a ponta de todo esse sistema que vocês assistiram até agora. Esse é o caixote no qual o pedreiro vai receber massa através de um duto de gravidade. Agora vamos fazer uma demonstração prática de como funciona o equipamento. Para a maior durabilidade da caneca, é essencial que se faça uma manutenção da caneca, lavando nos períodos que o balancim estiver descendo
ou que o pedreiro for ficar com a caneca parada por mais de 15 ou 20 minutos para evitar o ressecamento do material. A forma correta de se lavar essa caneca consiste no seguinte: mergulha-se a caneca sobre um recipiente com água, aperta o gatilho para que se crie um turbilhão, consequentemente limpando o material a ser desagregado da caneca. Percebemos que ainda existe resíduo de material. Repete-se a operação novamente. Podemos notar que o equipamento agora está limpo. O próximo procedimento é que disparamos o gatilho para que o ar limpe a saída dos orifícios. Devemos ter cuidado também de evitar que se bata o equipamento para que se descole placas de massa no caixote ou no balancim e que se faça uma averiguação no final do dia se todos os furos estão desentupidos, para o dia seguinte recomeçarmos o trabalho com a caneca em perfeita ordem. Esse é um compressor da Schurz. Esse compressor é denominado Bravo 40. Esse compressor é denominado como compressor primário. Ele é o responsável para estar bombeando ar ao pulmão secundário, que vai estar alocado na parte superior da obra. Esse compressor ele está regulado para trabalhar até 175 libras de pressão, sendo que ele entra em repouso. No momento que esse ar vai sendo utilizado, vai sendo usado, ao chegar a 125 libras, ele retoma o seu funcionamento até a reposição de 175 libras, para que nunca falte ar no sistema implantado na obra. Ele consiste num motor de 10 CV de potência, um cabeçote acompanhado com um filtro de ar, um pressostato que vai estar regulando a pressão menor e a maior no qual o compressor vai estar trabalhando, um manômetro que vai estar indicando a qual pressão vai estar dentro desse reservatório e uma válvula de segurança. Agora nós vamos falar sobre alguns componentes desse compressor, no qual as pessoas que vão estar manuseando têm que se atentar. Esse compressor, ele tem uma peça chamada pressostato. Ela serve para indicar a hora que esse compressor deve funcionar e a hora que ele deve desligar. Tá? Ele está regulado para trabalhar até 175 libras de pressão, sendo que ele entra em descanso quando chegar a essa pressão. Conforme for sendo utilizado o ar desse equipamento, até 125 libras, ele retoma o funcionamento dele. Ele é feito para que haja economia de energia, no caso não esteja sendo utilizado. Este é um filtro de ar responsável pela captação do ar para dentro do compressor. Esse filtro ele tem que ser vistoriado a cada 15 dias, de uma forma muito simples. Você desrosqueia esta borboleta, e se retira essa tampa, está localizado o filtro. Esse filtro é muito importante, pois todo o ar ambiente vai ser sugado para dentro deste compressor e vai ser filtrado através desse filtro. Esse filtro serve para evitar danificações posteriores dentro do cabeçote do compressor. Aqui é onde a gente vai estar medindo o óleo do compressor diariamente, porque todo motor elétrico ele tem a parte mecânica que tem que ser lubrificada com óleo, através dessas marcações, mínimo e máximo. Esse tipo de averiguação tem que ser feito diária. E a cada 3 meses de funcionamento em obra, tem que ser trocado totalmente o óleo do compressor, para que não haja desgaste interno do equipamento. Todo motor elétrico trifásico, ele tem 2 sentidos de rotação de acordo com a ligação. Neste caso, a polia maior, ela serve como ventilador
do cabeçote, resfriando o equipamento. Então nós tivemos o cuidado de pintar setas para que indique o sentido de funcionamento do equipamento. Caso o sentido seja contrário, chamar o eletricista ou responsável da obra para que se inverta uma das fases do equipamento, conforme a correia trabalhe no sentido correto para que ventile o cabeçote. Esse reloginho é denominado manômetro. É nele que nós vamos ver a medição de pressão que estará dentro do cilindro. Na base desse manômetro existe uma peça chamada válvula de segurança. Caso haja algum problema mecânico que esse compressor não pare a pressão determinada, essa válvula tende a disparar. Farei uma demonstração de como devemos lidar com essa válvula para sabermos se ela está eficiente ou não. Sutilmente puxa-se essa argola. Se ele vir facilmente na mão, é que a peça está trabalhando de acordo com sua especificação. Como essa peça de bronze é sujeita à oxidação, pode acontecer ao longo do tempo que ela fique dura ou emperre, pois ela é um mecanismo com molas. Neste caso, não sugerimos manutenção, sugerimos a troca da válvula, pois isso aqui é uma válvula de segurança. Todo equipamento de ar comprimido, ele tem um efeito de retirar a umidade do ar e condensar dentro do pulmão, provocando um acúmulo de líquidos dentro do seu recipiente. O pulmão secundário, ele tem umas 5 saídas pré-definidas para que cada uma dessas saídas esteja com um pedreiro, um profissional, em seu balancinho ou em sua frente de trabalho. Esse ar sai por uma mangueira de meia polegada para 300 libras de pressão e tem uma pressão regulada, pré-regulada através desse manômetro, no qual você pode regular para maior ou menor pressão de acordo com que vai ser executada o serviço. Nós da ANVI, como consultores de São Paulo, entramos em consenso com o engenheiro da construtora Escudo para que a pressão de chapisco seja diferenciada da pressão de embolso, pois o chapisco, além de 115 libras, acaba desagregando o material. A pressão para chapisco indicamos de 90 a 95 PSI e para embolso de 115 a 125 PSI. Essa pressão ela é regulada através de um manômetro acoplado em uma das saídas, onde você vai ter a real pressão que estará saindo na ponta da caneca. Posteriormente, a gente vai estar virando para a direita ou para a esquerda para que se ache a menor ou maior pressão no qual desejamos trabalhar. Como podemos observar, a pressão do recipiente está agora em 145 libras e a pressão regulada está para 110 PSI. Isso porque essa pressão é regulada através desse regulador de pressão. Indiferentemente da variação de pressão do tambor secundário, teremos sempre uma saída regulada a 100, para que o impacto da massa sobre a alvenaria ou sobre a estrutura seja sempre a mesma, tendo uma maior hegemonidade da pancada em todo o seu território. Assim como o pulmão primário, o secundário também tem um sangrador de líquidos, tá? Ele fica alojado na base do pulmão. Todo final de trabalho deve-se abrir a válvula para que se esgote a água acumulada dentro do recipiente.